Vamos falar sobre yoga? Tudo aquilo que você nunca quis saber sobre essa filosofia ancestral. Eu sou o Malakini Dias e estamos começando mais um episódio do Yoga Talks. Hoje o assunto é Swastika Yoga, a sistematização do yoga antigo realizada pelo professor De Rose. Para falar sobre esse assunto, nós convocamos nosso queridíssimo cofundador do podcast, especialista em soft skill, Vilmar Duarte. É isso aí, sejam bem-vindos. Esse assunto é interessante porque é justamente a sistematização. Nós vamos falar sobre a sistematização do yoga que nós escolhemos como um estilo de vida. É o que nós praticamos, o que nós ensinamos, o que nós vivenciamos. Show de bola! E para compor a nossa mesa aqui do podcast, chamo também a nossa queridíssima e diva do autoconhecimento. Tava aqui num bate-papo com a gente aí, com os microfones desligados. Ferrenho. Sobre autoconhecimento, muito legal. Então a nossa diva, Fer Filippozzi. Olá, olá! Sejam muito bem-vindos. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos os que nos ouvem, para todos os que nos assistem. E vamos lá, a gente vai, neste episódio, continuar falando sobre yoga. Claro, toda a temporada, né, a sexta temporada tá com essa proposta. E vamos falar mais especificamente do Swastika Yoga, que é um dos tipos de yoga. Se você não sabe muito bem do que estamos falando, volta no episódio anterior que a gente trouxe a base dos tipos de yoga. E segue com a gente, vamos lá. Isso aí. Então, Swastika Yoga é o nome compacto que o professor De Rose acabou cunhando para o Dakshinacharya Tantrika Nirishwara Samkhya Yoga. É a sistematização desse tipo de yoga, do yoga pré-clássico. Como é uma sistematização, é uma codificação, tal como o Patanjali codificou e sistematizou o yoga clássico, né? Então nós vamos falar sobre essa modalidade, que foi a modalidade que me conquistou há cerca de 20 anos, que transformou e vem transformando a minha vida até hoje. Então, muito legal. E o Swastika, ele tem uma base óctupla. Então, são 8 feixes de técnicas numa aula completa. Aí você pode estar pensando, mas eu faço com a Ferzinha na academia tal e não tem 8 partes da aula. Sim, porque a aula completa ela é ministrada, ela é conduzida dentro das escolas mais especializadas, enquanto na academia é um modelo um pouco mais compacto dessa sistematização, porque abrange técnicas não mais simples, mas na aula completa você aprofunda mais, tá? Uma vez ou outra, você que é aluno da Feira, ou do Vilmar, ou do Malakini, você vai falar, você pode dar uma aula completa hoje? Posso ir lá fazer uma aula completa com você? Sim, pode. Então, são 8 feixes de técnicas que compõem a sistematização do Swastika. Fora esses 8 feixes de técnicas, nós temos as características que envolvem a maneira de praticar, a forma como se conduz, então tudo isso. Uma das características são as coreografias, tá? Mas nós vamos focar nos 8 feixes de técnicas e depois desse episódio nós teremos 8 episódios seguidos, se eu não me engano é isso, ou é um para 8? Ou um para cada 2? 8? Um para cada, beleza. Para aprofundar sobre cada um desses feixes de técnicas. Ou seja, por exemplo, nós vamos gravar um episódio só sobre asana, origem do asana, objetivo do asana, fatores do asana, tudo isso. Um só sobre pranayama, que envolve chakras, respiratórios, tudo isso. Então, vamos seguir. E relembrando, então, caso você não tenha acompanhado os outros episódios, o que eu fortemente recomendo, o yoga é uma filosofia prática. Então, aqui vamos trazer os elementos do Swastika Yoga, os elementos práticos mesmo, desta filosofia prática. Mas, relembrando, como falamos no episódio passado, o Swastika Yoga ele se baseia numa filosofia comportamental tântrica, matriarcal, desrepressora, sensorial, e numa filosofia teórica Samkhya, então naturalista, com mais base técnica e não espiritualista. Apenas para relembrar. Sim, e a gente trazendo ali o que significa o Swastika, né? O que significa a palavra sânscrito. Aí eu trago o dicionário do sânscrito para o inglês,
do Sir Monier Williams, que ele fala que Swastika é o self-dependence, né? A autorrealização. Não, dependência. Você depende só de você mesmo, né? Autossuficiência seria a tradução mais correta. Também pode ser traduzido como saúde, bem-estar, conforto, mas aí, o que nós pegamos de essência, o que nós utilizamos é justamente essa autossuficiência. E para ficar mais fácil, muitas vezes, em vez de usar o termo sânscrito, nós usamos yoga antigo. Assim. Facilita todo o processo para você entender. Yoga antigo é a sistematização do yoga antigo. Essa sistematização, então, ela compreende 8 partes, ou seja, uma aula tem 8 partes. Existem a forma como você vai praticar essas 8 partes da aula e a ordem dessas 8 partes. Então, hoje nós vamos focar num tipo que é o Ashtanga Sadhana, ou Adi Ashtanga Sadhana, que significa a maneira primordial ou fundamental de se praticar o yoga antigo. Tá? Então, eu vou citar rapidinho as 8 técnicas e depois a gente aprofunda um pouquinho. Uma aula completa, então, ela teria Mudra, Puja. Né? Então, você começa com Mudra, passa para o Puja, Mantra, Pranayama, Kriya, Asana, Yoga Nidra e Samyama. São essas 8 partes, ou esses 8 feixes de técnicas. Nesta ordem, nós temos o que nós chamamos de a prática fundamental, a prática primordial do yoga antigo. E é legal justamente porque o Swastika Yoga é, por ter essas 8 partes, um dos yogas, ou quiçá o yoga mais completo, né? Ele combina todas essas modalidades de técnicas, coisa que boa parte dos demais tipos de yoga não tem. E eu acho legal, antes da gente realmente falar de cada um deles, retomar uma característica importante do Swastika Yoga, que é o fato dele ter regras gerais. Então, isso é muito importante, porque trazendo o que o Vilmar falou da tradução do Swastika, que seria essa autossuficiência, as regras gerais têm como objetivo fazer com que o praticante não fique realmente para todo o sempre vinculado ao instrutor, para que ele vá ter elementos de forma que ele consiga, se ele quiser, de repente estar numa viagem, tá em algum momento da vida que não consegue estar com um instrutor, ele tem essa base das regras gerais para que ele consiga praticar sozinho, ter uma boa prática, se desenvolver, não se machucar. Então, acho muito legal essa característica. Fantástico. As características, então, como eu comentei, são 8. Uma delas são as regras gerais, a outra característica é a prática em formato óctuplo e as coreografias. Depois tem outras também, né? Mas essas 3 são as principais. Prática em 8 partes, regras gerais de execução e coreografia, movimentos. Né? Isso, movimentos encadeados. O que a Fer falou não é que você não é, gostei disso, falou, vinculado ao instrutor. Eu diria assim, é muito legal você continuar vinculado ao seu instrutor, ao seu professor, mas que você não precise dele para o processo evolutivo pelo resto da vida. Ele vai estar ali para te esclarecer, para ensinar as técnicas, mas é importante que você consiga ter uma prática independente, para você ter a autossuficiência de praticar e de sentir o processo realmente do yoga fervilhando, porque o yoga é realmente quando você sente e pratica. Até porque a evolução e o autoconhecimento vão sempre existir, né? Senão, provavelmente, não vai chegar num ponto, a não ser que você tenha um samadhi, o grandão mesmo, você não vai chegar num ponto de realmente parar de evoluir. Então, a todo momento, é bom que você tenha um instrutor que acompanhe a sua evolução. Hoje em dia, é muito comum nas modalidades de ensino utilizar um termo que está agora em moda, que é o Long Life Learning, né? Que é o aprendizado continuado. E, eventualmente, você faz uma aula por semana com seu instrutor, ou 2, ou no máximo 3, e isso faz com que você tenha, quando você não tem a aula, você consiga praticar todos os dias, né? Então, você vai lá e faz uma aula, e você replica aquela aula ao longo da sua semana, você treina, você vai aprimorar aquilo que você aprendeu. Se você simplesmente faz uma aula com o seu instrutor e depois espera as coisas acontecerem, não tem nada que aconteça, né? O que cai do céu
é só cocô de pombo. Então, assim, o maior diferencial, ou um dos maiores diferenciais, é que a prática ela é óctupla. Geralmente, numa academia, ela utiliza a metade disso, 4 ou 5 partes, porque as outras partes elas não deixaram de existir. Elas estão embutidas, mas de forma mais sutil. Por exemplo, numa academia, geralmente nós não fazemos mantras, ou fazemos pouquíssimas vezes. Eu também, nas minhas aulas particulares, eu monto a aula levando a estrutura do Swastika, mas eu monto a aula personalizada para que a pessoa tenha aquilo que realmente ela veio buscar, mas e as técnicas estão embutidas ali de forma mais sutil. Então isso é muito bacana. A primeira técnica nessa sistematização desse feixe de técnicas é o mudra. Mudra é gesto reflexológico feito com as mãos. Então, quando nós falamos em mudra, na prática, nós estamos falando dos gestos que nós usamos durante a prática. Um gesto muito tradicional é aquele que a pessoa faz para respirar, para os pranayamas, junto o indicador e o polegar, que está em todos os memes, que é caricata, a pessoa assim, né? Esses dias eu recebi um meme bem legal, que é um yoguinzinho meditando, assim, um desenho, né? De um yoguinzinho meditando, todo com as mãozinhas nesse gesto, no Jnana Mudra, as pernas cruzadas e na testa escrito, puta merda. Muito bom, muito bom, muito bom. Então, Mudra são os gestos. E depois nós vamos falar na prática você vai praticar o Puja. O Puja é um agradecimento prévio. É como numa academia, numa escola de judô, que você entra e você reverencia o local, o mestre, o fundador do judô. Então você faz uma reverência ao ambiente e às pessoas que vão te ensinar. É basicamente isso. O Puja é um agradecimento, uma transferência, uma abertura de coração para você receber os ensinamentos. Puja, que também pode ser traduzido de maneira técnica como trânsito energético, porque no momento em que você faz o que o Vilmar falou, que é transmitir um agradecimento ao professor que está te ensinando, numa tradição também muito usada nas artes marciais, agradece o mestre daquele professor, o local, você está enviando um pensamento, uma energia, então o Puja tem esse formato de trânsito energético, mas ele é muito legal porque ele nos ensina uma cultura que a gente perdeu, que é a cultura de agradecer. Sabe essa que está na moda? Gratidão, gratiluz, gratidão, tudo mais, essas coisas. O pessoal tira sarro hoje em dia, mas é tão fundamental, né? Mas e não é só o sentido de gratidão, é assim, agradecer antes de receber algo. Acho que essa é a maior sacada do Puja na prática, é ensinar e resgatar isso de agradecer, porque a gente geralmente só agradece depois que ganha algo. Puxa, né? Então eu tenho um interesse vinculado ali. Você acaba cortando o próprio agradecimento, né? E eu trago aqui eu acho muito legal essa visão de que não existe vácuo no universo. Então, tudo aquilo que a gente está vibrando acaba, de certa forma, retornando para nós. Então, se eu estou vibrando esse sentimento de gratidão, de agradecimento, de forma muito sincera, eu estou vibrando essa generosidade. Então, isso tudo vai voltar para mim na mesma intensidade. Agora, se eu estou vibrando isso, tentando vibrar de forma não sincera, querendo já um benefício, na verdade, é isso que vai se sobrepor ao próprio agradecimento, né? Essa obtenção de uma vantagem. E é isso que vai acabar retornando para mim. Então, é legal porque é uma parte da aula, uma parte técnica da aula, mas que tem uma essência para ser aplicada fora da sala de aula. Então, muitas vezes nós temos, principalmente no ambiente corporativo, essa falsa gratidão porque a gente está esperando algo em troca. O salário ali, né? Tem um tipo de yoga que trabalha muito isso, chama-se Karma Yoga. O Karma Yoga é o yoga da ação. Qual ação? A ação desinteressada. Você faz algo sem esperar nada em troca. E a gente esqueceu isso, né? A gente sempre faz, não sempre, mas esperando algo em troca. Então, o Puja, que é um agradecimento, um trânsito energético, ele tem essa raiz de nos ensinar a agradecer sem ter uma expectativa de receber algo em troca. Eu gosto muito do exemplo que o professor De Rose dá, que é o aluno que leva para a professora uma maçã. Ele não está esperando uma boa nota, porque ele ainda está numa idade
mais ingênuo, em que ele leva... Porque ele gosta muito da aula, ele gosta muito da professora, então ele leva um bombom, uma maçã para agradecer a aula. Uma florzinha que ele não, colheu. Uma florzinha que ele colheu e não esperando que ela melhore a nota dele. Então o Pudia tem essa parte e nós chamamos de via de mão dupla, que é o que a Fer falou. Quando você envia um agradecimento sincero, você abre um canal de comunicação para receber. Agora, se você envia já um interesse... Você abre esse canal de e nós vamos nos aprofundar, nós vamos ter um podcast que é justamente desse tema, que nós vamos aprofundar ainda mais nesse assunto. E se você não ligou, não clicou no joinha, né? Clica aí, pelo amor de Deus. Né? Clica aí no joinha, ajuda a gente. E se você não está inscrito, inscreva-se e comente o que você acha de cada um desses aspectos que estamos trazendo. Se você está no Spotify, já dá 5 estrelinhas para nós, vai lá, coloca seguir, ativa o sininho, dá 5 estrelinhas. Se você está no YouTube também, coloca seguir, dá um joinha, envia qual é o tema que você está na dúvida, o que você quer saber mais, porque nós respondemos toda semana, a gente responde os comentários. Bora pra frente. E se você não tá no nosso grupo do WhatsApp também, aproveita e já manda o seu contato. Entra em contato com a gente, seja por onde for, seja por comentário do YouTube, seja nos nossos por Instagrams. Por Pudia, por conexão mental aqui. Sintoniza com a gente e entra no nosso grupo, porque lá a gente tem colocado conteúdos extras muito legais. E tem mais uma coisa legal desse grupo, que nós vamos... É um spoiler que vai acontecer lá para frente, nessa temporada, que nós vamos responder questões apenas das perguntas que vierem por esse grupo. Boa, palavra é mantra. Agora a gente vai ter que fazer. Legal. Palavra é mantra, porque o próximo tema é... Mantra. Legal, vamos falar de mantra. Legal. Mantra. A terceira parte da prática, o terceiro anga, é mantra, no qual realizamos vocalizações de sons e ultrassons como forma de desobstruir os nossos canais de energia. Então, eles já é uma preparação, na verdade, para os pranayamas, em que vamos captar mais energia. Então, fazemos essa vocalização dos sons para que a gente consiga mesmo ir limpando os nossos canais energéticos. É ótimo, se você só escuta o podcast, você não vê as gesticulações da Fer, do Malachini. Somos muito italianos. Falamos com as mãos. Parlamos com as manos. Eu tô amarrado aqui. É verdade. Bom, mantra, vocalização de sons e ultrassons. Os mantras podem ser principalmente de 2 tipos. O mantra ele pode ser introspectivo, ou seja, um mantra com a intenção de gerar introspecção, concentração e foco. Ou o mantra pode ser o oposto disso, com o objetivo de gerar extroversão, de gerar aquela capacidade de se comunicar. Então, se você é uma pessoa muito extrovertida, o ideal é que na sua aula, na sua prática, você tenha mais mantras que gerem introspecção. Por exemplo, Om. Om, 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 Om. Fica fazendo um monte na sua aula. Agora, se você é uma pessoa muito quietinha, tímida, com dificuldade de se comunicar, introvertida, aí é o contrário. Você faz pouquíssimo Om e faz muito Kirtan, que é o mantra de tipo extroversor. Que são aqueles mantras que você põe para tocar lá no Spotify. Você vai lá no álbum do Edgar do Caramelo de mantras, dá o play. Você vai lá no álbum que tem a Chael, dá o play. Ou sei lá, se você gosta daquele outro cara que é famosinho também, Mantras que te animam. Krishna Das, coisa assim. São os mantras que tem uma letra enorme, uma melodia, que parece uma música. Tanto que as pessoas falam, toca aquela música. Não, é aquele mantra. Que mantra é vocalização. Então, se ele tem tradução, tem significado, tem melodia, é da categoria Kirtan. Se ele não tem tradução, não tem melodia, não tem significado, é da categoria Japa, que é um mantra introspectivo, é um mantra para gerar introspecção. E Japa tem a ver com essa repetição, né? Repetição. A Feira, ela soltou uma pérola aqui que é muito interessante. Sem anga, gesticular, amarrado. Não, eu tô amarrado aqui, eu tô com os braços amarrados. O primeiro anga prepara você para o segundo anga. O terceiro te prepara para o quarto. O quinto prepara para o sexto e assim por diante. O sétimo para o oitavo. Contudo, quando você estiver praticando lá o oitavo, você tem o efeito cumulativo de tudo que você praticou. Então, nós já estamos no quarto anga, pranayama, né? Nós estamos entrando no pranayama, que é justamente a captação e expansão da bioenergia. Aí as pessoas falam, mas essa energia ela vem da onde? É místico, que não sei o quê. Não.
Se você faltou a aula da 5ª série, respirar faz com que você tenha energia. A energia não vem só dos alimentos, que não é do açúcar, né? A energia ela vem da respiração propriamente dita. Quando você respira, seus pulmões vão fazer a troca gasosa, vai carregar o seu sangue com oxigênio, esse oxigênio chega lá na sua célula, graças a uma grande bomba que nós temos, que é o coração, leva esse sangue lá para a sua célula. A mitocôndria, que é um ET que vive lá dentro de você, que ele não tem o mesmo DNA que você, ele transforma através de um processo de eletrólise, olha a complexidade, mas você devia ter aprendido isso na 5ª série. Você transforma isso em energia física. Essa energia é o que é utilizado para as comunicações nervosas, né, para os seus neurônios, para você ter sinapse. E se você tiver um excedente de energia, um acúmulo maior, você vai conseguir fazer mais coisas, e principalmente para a nossa prática, que nós vamos ver outros detalhes mais adiante. E um ponto bem mais simples do que tudo isso, relacionado à 4ª etapa. Então, toda vez que a gente fala em anga, é um termo sânscrito. Anga significa parte. Então, a nossa metodologia vai utilizar 8 partes em uma aula, numa aula completa. Então, são 8 angas ou 8 partes. Então, a 4ª parte é relacionada aos respiratórios, que em sânscrito chamamos de pranayamas. Os pranayamas vão, sim, gerar mais energia, como o Vilmar falou, como a Ferzinha também falou, e essa energia vai ser utilizada para todos os outros processos dentro da prática, mas principalmente para o desenvolvimento dos seus chakras, dos seus centros de força, para que você tenha um up, ou seja, um superávit de energia, e com esse superávit de energia, você melhore a sua performance na leitura, nos estudos, no trabalho, nas relações familiares e assim por diante, mas também no desenvolvimento da própria prática, que é a busca pela meditação. Inclusive nos asanas, né? Nas técnicas corporais. Inclusive nos asanas. Mas o que eu ia dizer é que um pouquinho antes disso, antes de tudo isso, vamos simplificar, o fato de você estar fazendo aquela 4ª parte da aula, que às vezes não é a 4ª, às vezes começa com o respiratório. Vai ter uma função antes, que é te ensinar a respirar. Reeducação respiratória. Depois que você melhorou a maneira como você respira, você vai trabalhar plasticidade pulmonar, ou seja, aumento da capacidade pulmonar, aprender a usar a parte baixa, a parte média e a parte alta. Isso por si só já é uma revolução na sua vida. Ah, não quero fazer porque não acredito em energia, porque não acredito em chakra. Não tem problema. Aprende a respirar. Vamos fazer o respiratório pranayama para melhorar a sua capacidade pulmonar, reduzir a ansiedade, melhorar a troca gasosa, melhorar a sua percepção do momento presente. Então, essa etapa é fundamental para um bom desenvolvimento. E resgatando, a gente, inclusive, gravou uma série inteira na temporada passada, na 5ª temporada, falando sobre respiração e sobre o livro Respire. Então, se você ainda não assistiu, volta lá e confere. Se eu me lembro bem, chamava-se Hackeando a Respiração. Exatamente. É isso mesmo. Busca aí são 4 episódios, acho, chamados de Hackeando a Respiração. Vale a pena, vale a pena. Falando em Hackeando a Respiração, eu vou mandar um beijo aqui para a Nani. A Nani é minha aluna aqui na escola. E toda semana ela vai para Morretes de carro, que ela atende lá, ela é médica, ela faz plantão lá, e toda semana ela vai para Morretes, ela vai escutando podcast e volta escutando podcast. Aí esses dias eu mandei um beijo pra Aninha e a Nani falou, e o meu beijo? Tá aí, Nani, beijo pra você então, que vai nos acompanhando aí no carro, no trajeto do carro. Muito legal mesmo. Muito legal. Muito legal. Toda vez que a gente falar legal. muito legal, a gente repete, reforça. Esse é o nosso mantra. Continuando, então, a 5ª parte do nosso Ashtanga Sadhana é o Kriya. Então, são técnicas em que nós trabalhamos a limpeza de determinadas mucosas do corpo. Então, existem Kriyas, essas técnicas de purificação das mucosas, para várias partes do corpo. Temos Kriyas para a região dos olhos, temos Kriyas para a região do abdômen, temos Kriyas para das narinas. Narinas, isto. Na verdade, vamos dividir os Kriyas em 2 categorias, então. Kriya significa limpeza ou purificação. Mas se você é mais ortodoxo no sânscrito, Kriya significa ação ou atividade. Atividade, nesse caso, de limpar. Atividade de purificar. Então, o Kriya nós podemos dividir em 2 categorias principais. Os Kriyas secos
e os crias úmidos. Os crias secos são aqueles que mais facilmente você consegue colocar numa prática, numa aula tradicional. E os crias úmidos são para você usar no cotidiano ou em cursos especiais. Um cria úmido muito comum, que você nem sabia que era um cria que teve origem lá no yoga, é aquele de lavar as fossas nasais com água. Geralmente a pessoa usa ou uma seringa injetando água dentro, ou um bulizinho, no yoga nós chamamos de net, por isso a técnica chama-se Jala Net, em que você coloca a água e essa água vai trabalhar a limpeza de toda a estrutura nasal, dos seios nasais, das fossas nasais aqui. É um tipo de cria, de limpeza. É muito legal que esse tipo de cria, ele também, hoje em dia está muito mais fácil. Você vai na farmácia, você compra uma lata de spray, igual o spray de desodorante, só que é de água. É para limpar. Aí você pega e um jato de água limpando assim as narinas. É um cria que Esse é um cria brahmacharya. Se você não perdeu o episódio passado, escute lá, né? Então, cria é a atividade de limpeza e de purificação que quando ele está nesta ordem na prática, ou seja, depois dos respiratórios e antes do asana, da posição, das técnicas corporais, ele será utilizado como um preparatório para as técnicas corporais. Além disso, um dos crias que nós fazemos todos os dias, que é escovar os dentes, que é tomar banho, não dá para fazer isso em sala de aula e também não teria uma utilidade prática para os asanas, propriamente dito, dentro de uma prática. Boa. Tem uma coisa interessante sobre os crias e tudo mais, que é essa ideia de limpeza, de purificação, porque nós gravamos, acho que 4 episódios dessa temporada do Yoga Talks sobre código de ética. Um código de ética, ele tem a ver com limpeza. E esse código de ética que tem a ver com limpeza, ele fala muito sobre não limpar apenas a parte externa, mas trabalhar a limpeza interna. Então, os crias, eles começam com uma ideia mais física, tipo massageamento abdominal, limpeza das fossas nasais, mas é para ir trazendo todo o tempo um lembrete de que dá para você se aprimorar. Purificar um pouco mais, limpar um pouco mais, né? Tirar um pouco do entulho, do lixo emocional e mental. Agora é contigo. Agora é a parte que a Fer ama. Duas coisas, né? Autoconhecimento. Mas assim, acho que se hoje a Ferzinha tá nesse podcast, veio como convidada aqui para nossa 5ª temporada e tá a partir de então fazendo parte também da 6ª temporada. Se hoje ela tá aqui, acredito eu, se estiver certo, se estiver errado, ela me corrige, é porque num dado momento ela travou contato com o yoga e se apaixonou por uma parte da aula chamada de asana, que são as técnicas corporais. É isso? Exatamente. Eu fiquei tão vidrada que eu queria mais daquilo. Eu queria fazer asana todos os dias. E eu fazia asana todos os dias. E, enfim, a asana é o 6º anga, a 6ª parte da prática, em que trabalhamos técnicas corporais. Mas, e é a parte mais conhecida, né? A parte que a gente consegue mais demonstrar. Ela é mais visível e palpável. Mas é importante destacar que a asana, na verdade, não é uma ginástica, não é apenas um exercício físico. Vai muito além disso, transcende. Embora seja uma técnica corporal, ela distingue-se de outros exercícios porque existem outros fatores para que um asana seja considerado um asana, como respiração coordenada, ritmada, atitude interior com mentalizações e bhava, né, aquela vontade interior de praticar, de se superar. E isso que torna um asana um asana. Então, para você entender tudo que está acontecendo até agora, você começa a prática sentado, perninhas cruzadas e as mãos em mudra, um gesto para aquietar. Depois você faz o puja, que é uma espécie de agradecimento, né? Passou do puja, vai para os mantras, para de uma certa maneira trabalhar a limpeza dos canais de energia, trabalhar também questão de extroversão, concentração. Depois você vai para os respiratórios, que são os pranayamas. Terminando os respiratórios, você vai para o kriya, que é a limpeza e purificação. Aí entra nas técnicas corporais, que geralmente ocupam a maior parte do tempo da prática. Geralmente você faz lá 5, 10 minutos de pranayama e 30, 40 minutos de asana, né? Salve algumas exceções. Os asanas, então, são nada mais, nada menos do que a parte técnica corporal do yoga.
todas aquelas posições que nós fazemos questão de publicar, republicar, querer a variação na ponta dos dedos, variação com os olhos fechados, variação com a perna flexionada, com a perna estendida. Tudo isso é asana. Teremos um episódio só sobre isso, porque dá para gravar 2, 3, 4, 6 horas só de conteúdo sobre asana. Mas aqui a ideia é explicar a estrutura do yoga antigo. E aí entramos no Yoga Nidra, que é o 7º Anga. O Yoga Nidra, ela é uma técnica, muita gente acha que é só de relaxamento e pode ser utilizado apenas para uma descontração, dependendo do seu dia, antes de dormir e tal. Mas o ideal é você utilizá-lo como uma reprogramação emocional. Você utilizar mentalizações bem dirigidas dentro desse anga, dentro dessa técnica. Essas mentalizações vão te ajudar, vão te dar um ânimo, né? Uma motivação para você fazer tudo aquilo que você se predispõe a fazer. Então a 7ª parte, que é o Relax, o Yoga Nidra, tem a finalidade também de permitir que você dê uma pausa para assimilar tudo que você fez até ali, assimilar o efeito dos asanas, dos respiratórios, dos mantras. Aí você assimila tudo aquilo, dá uma excelente desacelerada, se for o caso, principalmente se for um praticante mais novato, para depois, com todo esse acúmulo de resultado, ir em busca da 8ª parte, que é a meditação, e que na nossa metodologia, nossa sistematização, essa 8ª parte nós chamamos de Samyama. Samyama. Que engloba concentração, meditação e hiperconsciência, e samadhi, né? Então seria o momento da prática em que a gente faz treinos de concentração, treinos de meditação, até que em algum dado momento a gente realmente alcance esses estados. Exato. Então, como a Ferzinha colocou, o Samyama é composto de 3 técnicas, elas são cumulativas e consecutivas. Eu começo com a concentração, tem que investir tempo, tem que investir energia, dedicação para aprender a me concentrar. À medida que eu começo a acumular capacidade de concentração, eu começo a migrar, a subir esse degrauzinho para a meditação, aí eu acumulo tempo, acumulo experiência, vivência, e aí, da meditação, isso vai conduzir a uma expansão da consciência, aquilo que as pessoas traduzem, eu gosto de chamar de forma carinhosa ou poética de um estado de iluminação, que é o Samadhi. E assim, nós temos os 8 feixes de técnicas do Swastika Yoga, lembrando que nesta ordem configura a prática primordial e que sim, existem outras combinações com outras finalidades e assim por diante. Tem uma coisa muito legal, trouxe aqui um livrinho do Shivananda, a autobiografia do Shivananda, se a minha memória não falha, na página 102. Na página 102, o Shivananda ele cita o seguinte, que nenhum desenvolvimento, vou ler exatamente como está, o desenvolvimento unilateral não é muito benéfico. O que ele está dizendo isso? Que se você faz práticas de yoga que só trabalham uma dessas técnicas, por exemplo, só respiração, só pranayama, só asana, só meditação, para Shivananda, que conceituado um dos grandes mestres do yoga, um desenvolvimento unilateral não é indicado, não é saudável. Então, a nossa estrutura que tem 8 partes, ou como o Yoga de Patanjali, que também são 8 partes, tem essa característica de, olha, você vai precisar, de uma certa maneira, trabalhar várias questões corporais, emocionais, energéticas. Não é só com asana, não é só com meditação. Então, esse balanceamento é que vai propor um resultado muito mais eficiente. É como ir na musculação e trabalhar só um braço. Ficar com caranguejo patola, só uma pata grande, assim, a outra patinha. Acontece na musculação, a gente vê, principalmente na musculação dos homens, são triângulos. Os caras são grandes em cima e as perninhas fininhas, assim, né? Isso é o mais comum. Desenvolvimento unilateral não é tão legal e nem tão saudável. A partir do próximo episódio, nós vamos aprofundar em cada uma dessas técnicas, porque independente de você praticar Swastika Yoga ou outra modalidade de Yoga, você pratica respiratório, você pratica técnica corporal, você pratica meditação. Então nós vamos aprofundar mais sobre cada uma dessas técnicas para você entender um pouco mais sobre mantra, sobre pranayama. Então legal, cada episódio a partir daqui vai ser sobre um
anga, ou sobre uma parte da aula. E aí nós vamos trazer várias fontes, várias citações, livros, autores, para aprofundar mesmo o nosso conteúdo do Yoga Talks. É isso aí, deixe seus comentários e alguma coisa que te despertou, que te chamou mais a atenção, comente aí. E se você chegou até aqui também, comente Swastika. Escreva do jeito que você acha e depois nas nossas respostas nós faremos as devidas correções. Acabou esse vilão, tô certo, desesperado agora. Tá desesperado agora. Vamos uma coisa. Tem uma história de vovó de mamãe. Vovó de mamãe é ótimo.